Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Pegue sua Bíblia. Se você observar alguém que esteja sem, pelo menos agora no início, vai ser necessário você compartilhar então a leitura junto com alguém que esteja do seu lado. Nós vamos abrir no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. E nós vamos ler o versículo de 1 a 7. Louvado seja Deus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de 1 a 7. Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra. É um texto muito conhecido, mas Deus tem coisa nova para nós aí. Amém. Louvado seja Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Então vamos nos assentar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero que você preste toda a sua atenção na palavra que nós vamos estar agora compartilhando, porque eu vou fazer uso desse texto para poder estar trazendo aos nossos corações uma meditação diferente um pouco daquilo que é normal quando a gente faz a leitura desta palavra. Normalmente a gente vai falar das nossas dificuldades da vida, nós vamos falar das nossas dívidas, nós vamos falar dos nossos apertos, e nós vamos falar da prosperidade que Deus ele pode proporcionar quando nós fazemos uso da fé e da obediência na palavra de Deus. Essa palavra ela é muito boa, sempre muito boa. É muito boa da gente pregar, é muito boa da gente ouvir. Mas eu quero hoje compartilhar com você de uma maneira um pouco diferente esse texto. Eu não quero falar das nossas dívidas aqui na terra. Não quero falar dos nossos compromissos que nós temos no nosso dia a dia. Eu quero falar a respeito de coisas mais importantes. Eu quero falar a respeito das coisas que, não as que são passageiras, mas aquelas que são eternas. Eu quero falar daquelas coisas que estão reservadas para nós no céu, e das quais nós temos uma grande parte, uma grande tarefa
para a gente poder executar, a fim de que a gente possa alcançá-las. Elas estão disponibilizadas, mas nós precisamos trabalhar a nossa salvação, diz a palavra de Deus. Salvação, ela é estabelecida pelo Senhor Jesus, mas nós precisamos trabalhar a nossa salvação. Então eu quero levar você a meditar nesse contexto. Aquela mulher, ela está fazendo parte, não é a história da vida dela, não é ela que está passando uma dificuldade, é todo um povo que está passando uma dificuldade, e eles estão passando ali uma dificuldade financeira, uma dificuldade de alimento, eles estão passando ali um momento de falta de chuva, eles estão passando ali por um momento de muita gente morrendo por causa da fome, morrendo por causa das enfermidades que vão se multiplicando quando a gente passa por tempos assim parecidos, né? Então ela está fazendo parte de um contexto, não é uma ação isolada. Tem muita gente ali sofrendo, tem muita gente ali debilitada, mas a Bíblia vai contar a história dela. A Bíblia vai relatar a experiência que essa mulher teve com Deus. Então, veja bem, nós observamos que no meio dessa multidão que estava ali sofrendo, Deus, ele leva essa mulher a ter uma experiência, e Ele vai fazer com que essa história seja registrada na Bíblia, a fim de que nós possamos tirar proveito dela, que nós possamos então aprender com ela. E eu quero fazer você pensar nisso, que assim como existia ali um tempo difícil a todos, também existe um dia que é muito preocupante para todos, né? Qual é esse dia que é muito preocupante para todos? É o dia que nós tivermos que entrar na eternidade. Esse vai ser um dia muito importante para todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Não importa a fé que a pessoa tem, não importa o lugar que ela mora, a cultura que ela tem, não importa. O dia que ela tiver que entrar na eternidade, ela também vai passar por algum momento de aflição. A alma, ela fica aflita. A alma, ela fica preocupada. Por quê? Porque qual que era a preocupação dessa mulher? A preocupação dela não era somente as dívidas que ela tinha. A preocupação dela era a consequência das dívidas que ela tinha. O contrário do que a gente vê hoje. Hoje a gente não vê as pessoas muito preocupadas com dívida. Por quê? Porque não tem consequência, né? Antigamente a pessoa ela tinha medo de ter o seu nome, né, no livro dos devedores. A pessoa tinha vergonha de ver alguém, por exemplo, batendo na porta, tocando a campainha, para fazer uma cobrança, mas até isso mudou. Hoje ninguém bate mais na porta. Hoje as cobranças, elas são, né, pelas redes sociais, e a pessoa ela tem condição de aceitar ou rejeitar, de atender ou deixar tocar, de manter o número ou cancelar. Então, não se existe muito mais a preocupação com essas coisas, né? Mas essa mulher ela está preocupada. Por quê? Porque ela está vivendo um tempo, e ela está vivendo uma história que as dívidas dela podem trazer sérias consequências, né? Então, fala o texto aí, que a preocupação dela, né, está lá no versículo 1, que fala assim, que é chegado o credor, para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Então, qual que era a preocupação dela? Que se ela não pagasse a dívida, os filhos iam ser levados, e os filhos iam se tornar escravos, né? Então, assim somos nós, diante da nossa salvação. Nós precisamos saber, todas as pessoas precisam saber disso, nem todas sabem, né? Mas todas as pessoas precisam saber que existe uma dívida, né? Romanos, por exemplo, capítulo 3, versículo de número 23, fala sobre essa dívida, né? O apóstolo Paulo, ele vai trazer ao conhecimento, né? Falando da seguinte maneira: pois todos pecaram e carecem da glória
de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, todos têm uma dívida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala que o pecado, ele tem uma consequência, ele tem um salário, ele tem uma dívida. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aí, ó, todos têm uma dívida, né? E todos precisam da glória de Deus para poder, então, resolver essa dívida. Então, essa era a preocupação daquela mulher, que os filhos dela iam ser levados. As pessoas precisam ter conhecimento dessa dívida que todo mundo tem. Por quê? Porque essa dívida, ela precisa ser paga. Ela não vai ficar, né, esquecida. Ela não vai ficar abandonada. Se a pessoa, por exemplo, ela morrer com essa dívida, então a palavra de Deus fala que ela que vai ter que saldar essa dívida. E como que ela vai saldar essa dívida? Então a Bíblia fala que ela vai ser lançada no inferno. E ela vai eternamente saldar esta dívida do pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a dívida do pecado é a morte, né? E a morte eterna. Então as pessoas, elas precisam saber disso. E essa era a preocupação daquela mulher, né? Ela falou, puxa, eu preciso pagar isso, porque se eu não pagar, os meus filhos vão ser levados. Então as pessoas, elas precisam entender, puxa, eu preciso pagar essa dívida. Se eu não pagar essa dívida, eu vou para a eternidade das trevas, né? Então, nós temos essa obrigação como igreja, de estar, por exemplo, avisando as pessoas com relação a essa dívida que está vigente, está registrada. Então, a Bíblia fala, por exemplo, né, que existe uma solução para essa dívida. E é exatamente isso que aquela mulher está procurando, uma solução para a dívida que ela tinha, uma solução para aquele problema. Só que as pessoas, quando têm uma dívida, elas estão sendo acostumadas, elas estão sendo, né, orientadas a buscar soluções humanas. Então, as pessoas, elas têm solução para todo tipo, tem negociações, né? Tem perdão de dívida aí, parcial, né? A pessoa, ela faz de uma maneira como se a pessoa achasse assim, eu não vou, por exemplo, pagar o que eu devia, eu vou pagar menos. Às vezes ela paga menos, por exemplo, em valor, mas ela vai pagar isso de uma maneira, né, com humilhação, ela vai pagar isso com aborrecimentos, de qualquer maneira, ela vai pagar a dívida. Então, é um engano quando as pessoas pensam que as dívidas, elas ficam suspensas. É um engano quando as pessoas pensam que a gente pode resolver as nossas dívidas espirituais. Então, essa viúva, ela foi muito inteligente. Ela tinha uma dívida, ela poderia ter buscado um banco, ela podia ter falado com o rei, ela podia ter falado com um parente, ela podia ter falado com um amigo, né? E é isso que as pessoas fazem. As pessoas, elas buscam conselhos nas pessoas, nos parentes, nos amigos. Mas essa mulher não, essa mulher, ela vai ao homem de Deus. E por que ela vai ao homem de Deus? Ela vai ao homem de Deus porque ela não podia ir diretamente a Deus, né? É por isso que a gente vem à igreja. Por que a gente vem à igreja? Porque a igreja é a casa de Deus. Nós não conseguimos entrar diretamente no lugar santo de Deus. Nós não conseguimos entrar. Nós não temos, né, acesso legítimo e direto ao trono de Deus. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus da maneira que Deus estabeleceu para que as pessoas pudessem encontrá-lo. Então, veja que a igreja hoje é a maneira que Deus estabeleceu, né? É a casa de Deus, é a casa de oração, é o lugar onde nós encontramos o milagre de Deus na nossa vida. E essa mulher, então, ela teve essa inspiração, ela falou, puxa, eu tenho uma dívida, eu tenho um problema, e é só Deus que pode resolver essa minha dívida, esse meu problema. Então, ela foi ao homem de Deus, ela procurou o homem de Deus. E o homem de Deus, então, perguntou para ela, ele faz uma pergunta muito interessante para ela. Ele fala assim no versículo
de número 3, de número 2, ele fala assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Então veja que esse homem de Deus, ele não tinha como resolver o problema dela, mas ele se preocupou com ela, ele participou daquele momento com ela. Então a igreja é assim, às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu tenho um problema, mas as pessoas lá da igreja, elas não vão poder resolver o meu problema. O pastor não vai poder resolver o meu problema, né? Realmente, às vezes as pessoas que estão na igreja, elas não podem resolver os nossos problemas, né? Às vezes os pastores não podem resolver os nossos problemas, mas nós precisamos entender que é através da igreja, é através dos pastores que a obra de Deus acontece na nossa vida. E quando existe o interesse da igreja, quando existe o interesse dos pastores, então veja que as coisas elas podem mudar, até mesmo as coisas eternas. Pastor, nós podemos mudar a eternidade? Você acredita que nós podemos mudar a eternidade? Porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos têm dívida, mas a Bíblia fala que Jesus veio pagar essa dívida. Aleluia! Jesus veio fazer com que a gente possa estar livre dela. Então veja que existem soluções para isto. Então essa mulher, ela não olhou para o homem, né? Ela olhou para Deus. Por isso que a Bíblia fala, né, que ela foi ao homem olhando para Deus. Ela foi ao homem de Deus. Então é por isso que a gente vem a esta casa. A gente não vem a esta casa por ela ser uma casa. A gente vem a esta casa porque esta casa é a casa de Deus. Aleluia. A gente pede uma oração, muitas vezes pelas nossas aflições, né? Não para os homens que estão nos altares, mas a gente pede orações aos homens que estão nos altares, para que a gente possa colocar diante de Deus, irmão, de Deus. Então veja que ela faz isso. Então ele fala assim: puxa, o que eu poderia fazer por você? E ele vê que ele não pode fazer nada, mas ele não vai abandoná-la, ele vai cuidar do caso dela. Por quê? Porque ele vai colocar a vida dela nas mãos de Deus. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja é fazer com que a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Quantos precisam de estar nas mãos de Deus? Olha isso, olha isso. Então diz assim a palavra, ele fala assim, né? Porque ele fala: puxa, o que eu hei de fazer? Quando ele fala o que eu hei de fazer, talvez ele tenha até falado e ela tenha ouvido, mas ele não está falando mais com ela, ele já está falando com Deus aqui, porque ele não vai perguntar para ela o que eu hei de fazer, ela que veio perguntar para ele: eu tenho um problema, o que é que eu faço? Então ele não está falando para ela: puxa, o que eu vou fazer por você? Não, ele já está perguntando para Deus, né? E quando ele pergunta para Deus o que eu hei de fazer por ela, então o Espírito Santo fala com ele. Aleluia. Então veja que maravilha, quando a gente clama ao Senhor, o Espírito Santo fala conosco. Quantos creem no Espírito Santo? Eu sei que às vezes a gente fica assim um pouco, né? Um pouco desacreditado, né? A gente fica um pouco às vezes cansado das coisas. Eu sei que você cansa às vezes, é natural isso. Não quero que você se sinta a pessoa mais ruim ou mais fraca. Não, é natural que a gente se sinta às vezes cansado, abatido, sem saber o que fazer, mas você precisa acreditar no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai trazer as soluções para a tua vida, é o Espírito Santo que vai ensinar para você o caminho que você precisa estar andando, estar perseverando. Então ele pergunta: o que eu hei de fazer? E logo Deus já fala com ele, e ele então, mas a princípio, né, ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Então ela já dá um sinal, ela fala assim: eu não tenho nada em casa. Então veja bem, existe aquelas pessoas que não tem como saldar essa dívida, existe aquelas pessoas que não vão conseguir saldar. Por exemplo, as que estão vivas hoje, no mundo inteiro, ainda tem condição de saldar essas dívidas espirituais.
Mas as que já morreram, algumas morreram sem conseguir saldar essas dívidas espirituais, sem conseguir saldar a dívida do pecado. Sabe onde elas estão agora? No inferno. E sabe quanto tempo esse inferno vai durar para elas? A eternidade. Olha isso, irmão, olha isso. Então, veja bem, a estes, presta atenção, a estes, por quê? Porque essa dívida, ela precisa ser paga. Ela precisa ser paga. Então, a estes que não têm como pagar, a estes que falam assim, mas eu não tenho como pagar. Eu não sei como pagar. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 18, o Espírito Santo, ele fala isso à igreja, né? Lá existem 7 cartas às 7 igrejas, e lá o Espírito Santo está falando com a igreja. Então, o Espírito Santo está falando aqui com uma das 7 igrejas, com a igreja de Laodiceia. E ele fala assim, né? Para quem não tem, ele fala assim, aconselho-te que de mim compres ouro, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, o que a pessoa ela precisa fazer para ela pagar essa dívida? Ela precisa comprar isso aqui, Ela precisa comprar esse ouro refinado pelo fogo do Senhor. Todas as pessoas precisam ter esse ouro aqui, Esse ouro é o que vai pagar essa dívida, entendeu? Esse ouro é que vai fazer com que essa dívida seja quitada. Além do ouro, ele fala, é preciso que você compre roupas diferentes para você não ser colocado na fila daqueles que vão vestir a roupa da condenação eterna, mas você precisa comprar roupas especiais, e essas roupas especiais ele chama de vestiduras brancas, e ele fala assim, além disso você precisa comprar um colírio para os teus olhos. Então quando ele fala aí do ouro, o que ele está falando do ouro? Ele está falando da obra principal de Deus na nossa vida, irmãos. O ouro é o principal que existe nessa terra, não é isso? É o metal usado, pode ter aos olhos dos homens alguma coisa até de prestígio e valor acima, mas aos olhos de Deus, na palavra de Deus, o que é usado como prestígio, o que é usado como glória e o que é usado como honra é o ouro. Então o ouro é o máximo da expressão da glória de Deus. Então ele está falando assim, é preciso que você compre esse ouro. Então o ouro é o máximo de Deus para as nossas vidas. E qual foi o máximo de Deus para as nossas vidas? Não foi de forma nenhuma a lei, por exemplo, não foi a lei. O máximo de Deus não foi simplesmente ele se fazer presente no Velho Testamento, através da presença dos seus anjos com os homens. Não, o máximo de Deus para nós, o ouro de Deus para nós, foi ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a glória de Deus, aleluia. Por isso que Ele é a glória, Ele é o ouro, Ele é a glória de Deus entre nós. Então veja que é necessário que a gente tenha Jesus, para que a gente possa pagar essa dívida. Por quê? Porque está escrito na palavra, não é isso? Aquele que crer em Jesus e for batizado nele, será? Porque a dívida vai ser quitada. Essa dívida não se quita com o trabalho, essa dívida não se quita com o tempo, essa dívida não se quita com o entristecimento. Essa dívida, ela se quita com sangue, mas não pode ser o nosso, porque o nosso está contaminado com o pecado. Por isso veio Jesus, porque através do sangue de Jesus, aleluia, o sangue de Jesus é ouro, aleluia, porque através do sangue de Jesus, nós somos lavados, nós somos purificados, nós somos comprados, nós somos salvos,
Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Então, aquele que não tem, presta atenção, aquele que não tem, você precisa falar isso para as pessoas que você conhece. Aqueles que você sabe que não tem, vocês precisam falar para eles, falar, olha, tem uma dívida que vai ser cobrada, e você não tem o ouro para pagar. Tem uma dívida que você nem sabe que tem, mas você tem. Tem uma dívida que você, acha que não foi você que fez, mas essa dívida, ela foi arrastada de Adão até nós, porque está escrito na palavra, que como o primeiro homem, Adão, pecou, então por causa dele todos pecarão, e todos foram destituídos da glória de Deus. Então você precisa avisar essas pessoas, e você precisa falar para ela, você tem com que pagar? Não, eu não tenho com que pagar, não tenho como pagar nem as minhas dívidas aqui da terra, como que eu vou pagar? Então você precisa comprar o ouro. Mas que ouro é esse? Aí você precisa falar para ela, você precisa ter Jesus na sua vida, você precisa encontrar Jesus no seu caminho, e você precisa ser cheio, muito mais cheio do que de saúde, muito mais cheio do que de vigor, muito mais cheio do que de dinheiro. Você precisa ser cheio de Jesus, cheio do ouro, cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus. Você precisa comprar vestes novas. Por quê? Porque você acha que essas não estão legal? Não está legal essas. Não está legal, não, essas estão ótimas. Mas você precisa comprar as vestes que vão te ajudar a pagar essas dívidas aí, essas dívidas espirituais. Então, que vestes que são essas, São as vestes da salvação. Fala assim, vestes da salvação. Porque quando você for arrebatado, ninguém falou amém, podia ter falado, amém, mas nem todos aqui querem ser arrebatados, não sei porquê, mas quando você for arrebatado, oh glória a Deus, é tão gostoso a gente pregar com a igreja assim, é tão gostoso, a igreja ligada na palavra. Então quando você for arrebatado, essa roupa não vai subir, essa roupa não vai, o seu corpo vai desaparecer, e essa roupa ela vai ficar assim, um montinho, assim, um montinho. Se você estiver num lugar, ela vai desabar, vai ficar um montinho ali, vai ficar um montinho ali, entendeu? Por quê? Pastor, mas eu vou entrar nu no céu? De forma nenhuma, por isso que você precisa comprar, tem gente que compra o vestido para a festa, tem gente que compra a roupa para o casamento, tem gente que compra a roupa, já está pensando na roupa do final do ano, e nós estamos pensando nas nossas vestes de salvação, aleluia. Então você precisa comprar essas vestes de salvação. O apóstolo Paulo, por exemplo, para explicar para nós essas vestes, então ele fala assim, que essas vestes, ela é contida, por exemplo, ele fala assim, cingidos, vestidos da verdade, Então o que ele está falando? Pastor, como é que eu compro a verdade? Você compra a verdade lendo, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Esta é a verdade, igreja. Aleluia, aleluia. Vestidos da palavra, vestidos da verdade. Aí ele fala, com a couraça, o peitoral da justiça, a justiça de Deus, aleluia. Ele fala assim, calçando, colocando nos seus pés, o evangelho da paz. Então você precisa comprar isso, você precisa comprar e você precisa vestir, esse sapato, essa bota, você precisa vestir esse calçado que se chama evangelho da
paz. Quem é que tem esse evangelho? Quem é que está vestido dele? Aquele que anda por aí, aquele que anda pelas ruas da cidade. É aquele que às vezes entra na sua casa, é aquele que vem aqui na igreja, é aquele que está lá no shopping, é aquele que está no supermercado, mas aonde ele vai, ele leva com ele a paz, 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 a paz. Ele está calçado pela paz. Ele fala assim, é aquele que compra o escudo da fé. O escudo da fé. Eu vejo tantos irmãos sendo atacados pelos dardos inflamados do inimigo, pelas setas malignas. No Rio de Janeiro, as pessoas fogem das balas perdidas. Mas os crentes precisavam saber que eles precisam se proteger dos dardos inflamados, das setas malignas. Então você precisa de um escudo. E o que ele fala? Você precisa comprar o escudo da fé, para que você possa fazer com que os dardos, as flechas malignas venham se resvalar e você venha a ser protegido pela sua fé. Protegido pela sua fé. A sua fé, você não tem ideia da força que tem a sua fé. E você não pode ficar vazio dela. Você tem que estar protegido por ela. Protegido, pastor, eu tô assustado. Cadê o seu escudo? Pastor, eu estou com medo, cadê o seu escudo? Pastor, eu estou aqui preocupado, cadê seu escudo? Você precisa comprar ele, você precisa aumentar a sua fé, você precisa crer mais, crer mais. Quantos creem aqui? Quantos creem? Diga para quem está do seu lado, fala, você precisa crer mais, mais, creia mais, creia mais. Você precisa comprar, fala comprar. O capacete da salvação. Para que serve o capacete da salvação? Para Satanás não alcançar sua mente. Satanás alcança a mente das pessoas. As pessoas, você percebeu que as pessoas elas estão ficando loucas? Nos seus devidos juízos? Você percebeu que o que as pessoas fazem hoje é loucura? Por quê? Porque Satanás está entrando na mente delas. Por quê? Porque elas não têm o capacete da salvação. Mas quando nós compramos esse capacete, e quando nós vestimos esse capacete, então Satanás ele não consegue entrar na nossa mente, ele não consegue perturbar a nossa mente, ele não consegue destruir o nosso entendimento, e muito embora a nossa carne, o nosso corpo sofra, mas a nossa mente está guardada em Cristo, aleluia! Porque nós compramos esse capacete. Fala para o irmão, fala, eu vou comprar esse capacete. Pergunta para ele, você comprou uma moto? Falou, não é moto, eu quero ser salvo, fala para ele. Essas vestiduras, vem junto com ela, a espada do Espírito. Aleluia, a espada do Espírito, a palavra de Deus é a espada. Palavra. Então, você lembra de Jesus? Satanás veio lutar com Jesus. Jesus não foi de mão vazia. Por quê? Porque Satanás também não veio de mão vazia. Satanás, quando ele veio lutar com Jesus, ele veio com a espada. E Jesus também desembainhou a espada. E qual a espada que eles usaram? A espada da palavra. Satanás usou a palavra, mas ele usou da maneira errada. Mas Jesus usou a palavra da maneira correta. E quando nós usamos a palavra de Deus da maneira correta, o inimigo não prevalece, o inimigo não permanece. Porque a palavra de Deus nos dá vitória. E ele fala que, com todas essas, com esses objetos, dessas vestiduras, aí ele fala assim, use essa vestidura e permaneça em todo o tempo em oração. Então quem não tem precisa comprar. Quem não tem precisa ter Jesus. Quem não tem precisa estar vestido. Quem não tem precisa entregar a sua vida. Por isso que a gente nos cultos, a gente faz o apelo. Puxa, quem aqui hoje ainda não entregou sua vida a Jesus? Por que a gente faz esse apelo? Porque a gente sabe que a pessoa, ela não tem dinheiro para pagar essa dívida.
a gente sabe que a pessoa ela não tem roupa para ela poder entrar no céu. E ela só vai conseguir alcançar riqueza espiritual para poder pagar essa dívida o dia que ela entregar. Então, veja bem, quando a palavra de Deus fala assim, é preciso que você compre o ouro, é preciso que você compre as vestes, é preciso que você compre todas estas coisas e esteja preparado. Aí você pergunta assim, mas como que eu compro? Como que eu compro? Tem gente que acha que não precisa comprar. Tem gente que acha que Jesus dá. Pastor, eu ouvi falar que isso é graça. Isso é graça que Jesus dá. É graça. Ele dá. Mas diga assim, a graça não é de graça. As pessoas confundem as palavras da Bíblia com a linguagem do português. A graça divina não tem nada a ver com essa palavra graça que a gente fala. Quanto é? A pessoa fala, é de graça. Aí a pessoa fala, então eu quero. Não é de graça. Não é de graça. Entendeu? A graça é um favor imerecido. É um favor que você não merece. Diga, favor imerecido. Mas para você ter esse favor, você tem que pagar. Você não merece. Merecer uma coisa e não ter que pagar é outra coisa. Entendeu? Porque a pessoa pode falar assim, não, eu quero comprar. E a pessoa fala assim, não, você não merece, eu não vou vender para você, ué. Então, uma coisa é merecimento, outra coisa é você ter que pagar. Então, veja bem, como que eu pago? Porque a palavra fala, compre, você precisa comprar isto. Como que eu compro, pastor? Você compra com a sua vida. Diga, com a minha vida. Por isso, meu amado irmão, por isso, minha amada irmã, que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Então, quando uma pessoa morre, presta atenção, de repente você tem um parente querido, você tem um papai, você tem uma mamãe, você tem um titio, uma vovó, um primo, uma prima querida, um amigo querido, né? Então, veja bem, se essa pessoa, se ela morrer sem entregar a vida dela para Jesus, então ela não comprou o ouro, ela não está vestida. Você pode colocar a melhor roupa nela, mas ela não vai estar vestida, ela não vai estar preparada. Por quê? Porque para a gente comprar essas coisas, o preço é a nossa vida. Por isso que a igreja ela foi ensinada por Jesus dessa maneira. Vocês vão a todos os lugares, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e vocês façam o apelo para eles, porque aqueles que crerem e forem batizados serão, mas aqueles que não crerem serão, está escrito na palavra. Então, quando que a pessoa compra? Quando ela levanta a mão assim, a gente fala assim, quem quer entregar a sua vida? E a pessoa fala assim, eu quero entregar a minha vida, eu quero pagar com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Levante sua mão e diga, eu estou entendendo, Espírito Santo. Por isso da importância de você levantar sua mão, para aqueles que ainda não levantaram, para aqueles que ainda não compraram, é importante que elas comprem. Então, não fica deixando, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, mas quando estava lá morrendo, a pessoa dizia uma coisa, fazer outra coisa. Eu vou usar aqui uma expressão muito popular, para ficar assim, bem claro, diante de uma mensagem tão de prestígio como essa. Falar até papagaio fala. Fala para o irmão, falar até papagaio fala. Não fique esperando a pessoa falar. Não fique esperando a pessoa falar. Ajude a pessoa a fazer. Aleluia. Melhor do que falar é ela estar na igreja, é ela levantar a mão e você trazer ela para o altar e a gente glorificar Jesus na vida dela. É isso que nós precisamos botar na nossa cabeça. Mas às vezes a gente fica usando da estratégia, a gente fica usando de caminhos, e não existe caminho. Jesus disse, há um só caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você precisa explicar isso para as pessoas que você ama. Fala, escuta, você precisa comprar ouro. Você precisa comprar as vestiduras para que você possa pagar essa dívida que você tem, a fim de que você possa entrar no céu. A Bíblia fala de outras pessoas, que por exemplo, que eles compraram ouro, eles alcançaram as vestiduras, as vestes brancas, mas a Bíblia fala que eles, uma vez eles tendo esse recurso, uma vez eles estando preparados para poder estar com essa situação resolvida, a Bíblia fala que, dá exemplo desse moço, que ele pegou toda a sua herança, toda a sua fortuna, e ele resolveu gastar dissolutamente. Olha isso, eu estou falando do filho pródigo, eu estou falando de Lucas capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 24, então a Bíblia fala que aquele moço, ele estava onde? Ele estava na casa do pai, diga, casa do pai. A Bíblia não está falando do pai normal, a Bíblia está dando ali um simbolismo dele estar na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus, mas ele não quis permanecer mais na presença de Deus, e ele falou assim, olha, da minha parte, eu comprei, eu tenho direito, é minha herança, mas eu quero a minha parte, porque eu quero gastar dissolutamente. E a pessoa então, ela sai para gastar a salvação dela, ela sai para gastar a salvação, ela sai para colocar em risco a salvação. Às vezes a pessoa sai de casa sabendo que ela vai colocar em risco a salvação dela. Às vezes ela sai de casa sabendo que ela vai gastar um pouco, ela não vai gastar tudo, mas ela vai gastar um pouco, porque ela precisa falar o que ela está querendo falar. Ela precisa fazer o que ela está querendo fazer. Ela fala assim, não, mas eu não vou gastar tudo, eu vou gastar só um pouco. E é claro que aquele jovem, ele também não imaginava em gastar tudo e ficar sem nada. Ele queria gastar um pouco. E depois, com o restante, ele queria então pagar a sua dívida. Mas diga para quem está do seu lado, fala assim, o céu não se compra com o resto. Não é com o que sobra. Não é com o que sobra, fala, não é com o que sobra. É com o ouro. É o ouro. É com o ouro. Não é com o que sobrou das vestes. Ah, eu saí de casa bem vestido, mas eu voltei só de calça, eu voltei só assim. Mas e o resto? O resto eu gastei. Mas e o dinheiro que você recebeu? Não, eu gastei tudo. Então a Bíblia fala que aquele moço, ele tinha, mas ele gastou. Por que a Bíblia guardou essa história para nós? A Bíblia guardou essa história para nós, para que a gente tenha essa sabedoria, que nós não podemos gastar. Fala assim, nós não podemos gastar. Fala, nós precisamos enriquecer. Enriquecer mais. Nós não podemos estar cada dia mais perdido, nós precisamos estar cada dia mais o quê? Mais salvo. Mais salvo. Hoje você está mais salvo do que ontem, e amanhã você vai estar mais salvo do que hoje. Quantos creem nisso? Aleluia! Então veja que custou, e ele não teve juízo, ele não teve cabeça, ele falou, eu vou gastar. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ficar um pouco em casa, eu não vou mais na casa do pai, eu vou ficar um pouco em casa. Ela fica em casa, ela fala assim, não, mas eu estou aqui em casa, eu estou bem, mas ela está gastando a salvação, porque a gente alcança a salvação não em casa, a gente alcança a salvação aonde? Na igreja. Tudo estratégia, tudo laboratório, esse negócio, por exemplo, de home office, você está entendendo agora o que é o home office? O home office não tem nada a ver com uma coisa profissional. O home office é para fazer com que as pessoas, elas possam também, até para Deus, tem gente servindo a Deus de home office, servindo a Deus em casa, como que fala? Home office.
estou trabalhando na minha fé em casa. Eu estou vendo as mensagens pelo YouTube. Eu estou acompanhando. Olha, a igreja pregou isso, a igreja pregou aquilo. Entendeu? Mas você está gastando a sua salvação. Porque você não está, né? Você não está na casa do Pai. A herança, ela vem da casa do Pai. E ele foi gastando a salvação. Tem gente que está gastando a salvação e não está percebendo, que não está repondo. Está só gastando. Tem muita gente por aí, você vai encontrar gente por aí. E vai até incentivar você, falar assim, você é boba de ficar indo todo domingo na igreja, toda sexta-feira, é tão legal, você fica na sua casa, você assiste, você quer dar uma pausa, você dá uma pausa, você vai para cá, vai para lá, vai tomar uma água, e você volta de novo. Se não der para você assistir tudo hoje, você assiste um pouco hoje, você assiste um pouco amanhã, você faz da mensagem uma novelinha, né? uma série, para quem gosta de série, né? Você faz da mensagem uma série, e você vai assistindo, a hora que der, você vai assistindo. Então as pessoas, elas estão gastando, mas elas não sabem. Esse moço também estava gastando, e ele não sabia. Quando ele descobriu? Quando ele já não tinha mais nada. Então aí a palavra de Deus fala no versículo 18 do capítulo 15, fala que quando ele descobriu que ele não tinha mais herança, ele não tinha mais como pagar as dívidas dele, ele não tinha mais como se alimentar espiritualmente. Então a Bíblia fala que o moço disse assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. No 19 ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. No 20 ele fala assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então veja que a pessoa, quando ela se afasta, elas vão gastando, até quando já não tem mais. Então aqueles que gastam, eles não podem dizer assim: eu gastei, mas eu vou receber de novo. Não, você tem que comprar de novo. Você tem que comprar de novo. Fala para o irmão, fala: você tem que comprar de novo. Você tem que comprar de novo. Comprar de novo. Então, a primeira vez você compra com o quê? Fala assim: eu compro com a minha vida. Então, a primeira vez você compra com a sua vida. Quem quer entregar a sua vida, a pessoa entrega. Eu quero entregar. Então, ela comprou. Aí, ela pegou a riqueza que ela tinha, ela gastou. Agora, ele fala aí, né? Puxa vida, eu gastei tudo, não tenho nada, eu preciso ter de novo. Então, o que eu preciso? O que a pessoa que gastou tudo? Fala, a pessoa que gastou tudo. Então, o que ela precisa fazer? Então, a Bíblia fala que o primeiro passo é se arrepender. Diga, se arrepender. Se arrepender de ter gasto. Se arrepender de ter gasto. Não é de se arrepender do que está vivendo. A pessoa às vezes se arrepende do pão que o diabo amassou que está comendo. Meu Deus, eu estou arrependido. Olha o que eu estou comendo alfarroba. Meu Deus, eu estou arrependido, olha como é que está a minha vida. Meu Deus, eu estou arrependido, eu não tenho um tostão no bolso. Não é disso. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido de ter gasto a minha salvação. Eu estou arrependido de ter me afastado da casa do meu pai. Então, arrependido não é do que está passando, é do que fez. Fala, não é do que está passando, é do que fez. Porque a pessoa, se ela se arrepende do que ela está passando e não do que fez, a hora que ela estiver passando bem, ela vai voltar a fazer de novo o que ela... Quem entendeu o que eu falei? Não vou nem conseguir repetir isso de novo. Entendeu? Então ela precisa se arrepender do que fez. Então o arrependimento dela vai ser a forma dela comprar de volta. Ela vai ter que pagar com arrependimento. Ela vai ter que pagar
com humildade. Não é humilhação, humildade. Humildade. Você viu como ele chega para o pai? Pai, eu não sou nem digno de ser considerado teu filho. Me trata como o texto fala, jornaleiro. Jornaleiro é um trabalhador, é uma pessoa que ganha por uma jornada. Uma jornada, um jornaleiro, jornada. Então ele fala, me trata como um trabalhador. Então, a humildade. A pessoa, ela compra com arrependimento, ela compra com humildade, e ela compra com confissão. Ela tem que confessar os pecados. E isso é uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito comigo. De irmãos, eu não estou falando só da gente, não, estou falando da gente também. E não estou mandando um recado para ninguém assim especificamente. Isso eu estou falando para mim, estou falando para você, estou falando para todos, para a gente aprender. Que nós não podemos de forma nenhuma deixar os nossos pecados sem ser resolvidos. Você vai estar amontoando problemas sobre a tua vida, peso sobre a tua vida. Enquanto que a palavra fala que quando nós confessamos os nossos pecados, nós amontoamos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Mas por que a gente não confessa o pecado? Eu vou ter que voltar de novo, de trás para frente. Depois vocês falam que eu demoro muito na palavra. A pessoa não confessa porque ela não se arrependeu. A pessoa não confessa porque ela não está disposta a ser humilde. Então ela interrompe o processo. Ou ela se arrepende, é humilde, mas não confessa. Entendeu? Ou ela confessa para se arrepender e ser é o preço que ela tem que pagar. Mas tem que comprar. Tem que comprar. Quem está me entendendo, diga amém. Então veja que aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, você precisa dizer para ele, fala, você está gastando seu ouro. Você está gastando as suas vestes. Não. Você fala para ele, você está gastando. E você só vai descobrir a hora que você não tiver mais. Volta e compra de novo. Mas o que eu faço para mim comprar? Fala assim, se arrepender, ser humilde e confessar o pecado. Vamos aplaudir o Senhor e vamos glorificar Deus. E aí, para a gente poder concluir a palavra, aí vem o terceiro, que é aquele daquela mulher lá, daquela viúva. São aqueles que gastaram. Ela não tinha mais, ela não tinha mais nada. Ela gastou tudo que tinha. Mas ela não gastou tudo o que ela tinha, né? Longe da casa do pai. Não foi assim, porque lá, olha, em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1, fala assim, ó, que certa mulher, das mulheres dos discípulos então ela era uma serva de Deus, aquela mulher. Ela era uma mulher viúva de um homem que era discípulo dos profetas. Então ela não gastou fora, ela gastou dentro. Ela gastou dentro. Os historiadores, eles dizem que o marido dela está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4, que fala assim, ó, Acabe chamou a Obadias. Os historiadores falam que esse é o marido dessa viúva, ó, Obadias, o mordomo do rei Acabe. Obadias temia muito ao Senhor. Olha aí, ó, ele era um discípulo de profeta. Porque quando Jezabel, que era mulher de Acabe, exterminava os profetas do Senhor, olha aí, ó, Obadias, o marido dessa viúva aí, tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu em covas, e sustentava com pão e água do seu próprio custeio. Olha onde foi a fortuna dele.
sustentando os profetas escondidos. Ele gastou o que ele tinha fazendo a obra de Deus. Às vezes você gasta o que você tem fazendo a obra de Deus. Às vezes você veja, o profeta, ele fala assim para ela: o que você tem em casa? Aí ela fala assim: olha, profeta, eu não tenho nada, acabou tudo que eu tinha, eu gastei tudo que eu tinha, mas ainda ficou lá uma botija de óleo, que é o símbolo do Espírito. Sabe o que Jesus disse? Na verdade, antes de Jesus, João Batista já dizia: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com fogo e com poder. E aí depois a palavra vem e fala assim, ó: e esta chama, que chama? A chama do fogo. Que fogo? O Espírito Santo nunca se apagará. Aleluia. Você viu, ela não tinha mais nada, mas não zerou. Por quê? Porque nunca se apagará. Diga: nunca se apagará. Profetiza sobre a tua vida, fala: nunca se apagará. Você tem que profetizar isso na sua vida, porque você pode passar por situações que podem te levar ao desânimo, pode te levar à tristeza, pode te levar a preocupações, pode te levar ao esvaziamento. Fala: esvaziamento. Mas nunca você vai ficar sem nada, porque este fogo do Espírito nunca apagará. Aleluia! Nunca apagará. Ele apaga na vida daquele que sai da casa do Pai. Ele apaga. Por isso que para comprar de novo, ele precisa comprar com arrependimento, humildade e... Entendeu? Arrependimento, fala arrependimento, você já esqueceu, hein? Não deixa escapar, arrependimento. Tinha uns olhando para mim com um zoião assim, ó. Humildade e confissão. Vai ter que comprar com isso. Agora, aquele que está dentro de casa, que perdeu, pastor, eu perdi a minha paciência, pastor, eu ando sem paciência, pastor, de fazer a obra, de ver essas coisas, eu perdi minha paciência, pastor, eu perdi a minha esperança, pastor, eu perdi as minhas forças, pastor, olha, meu Deus, eu estou assim tão abatido espiritualmente, pastor, aconteceu tanta coisa comigo assim, nos meus relacionamentos, que eu estou tão abatido que eu perdi a minha alegria, pastor. Você pode ter perdido sua alegria, você pode ter perdido sua força, você pode ter perdido até a sua esperança, mas escuta o que eu vou te falar: o fogo, aleluia, canta lá mais, o fogo nunca se apagará, aleluia, nunca se apagará. Sabe por quê? Porque se você não sair da casa do Pai, é com esse fogo que você vai comprar de novo. Quantos entenderam a palavra? Meu Deus, aleluia, é com esse fogo que você vai comprar de novo. Você sabe que ele fala para ela, né? Ele não fala assim para ela, falou: olha, pega a sua botija e pega as vasilhas vazias que você tem. Ele não fala assim para ela. E você enche as vasilhas que você tem. Imagina, ela devia ter um monte de panela na casa dela, o quê? Vazia. Ela devia estar com um monte de pote. Aí a Cidinha lá em casa tem um monte de pote. Cidinha gosta de pote. Ela gosta de pote. Tudo ela põe em potinho, tudo arrumadinho. E eu quero uma coisa, eu vou lá e eu abro o potinho. Tudo arrumadinho, tudo certinho. Né? Então ela devia ter também, ela era esposa dos discípulos.
Ela devia ter também tudo arrumadinho na casa dela, ela devia ter um monte de pote. Só que estava como? Mas o profeta, você não entendeu isso. Ó. Isso aí foi o que o Espírito Santo está trazendo para nós de novo hoje. Ah, você não está curioso em saber? Eu não vou falar, não. Quantos querem saber? Quer saber? Então veja que ele não fala para ela, pega as suas panelas vazias, pega os seus potes. Por quê? Porque assim, ó, veja bem, ó, você pega lá, por exemplo, as pessoas da sua casa, né? Elas vão crescendo, elas vão se tornando adolescentes, daqui a pouco estão moços, né? O seu marido, a sua esposa, passa 5 anos de casado, 10 anos de casado, 20 de casado. Daqui a pouco, né, as pessoas já não estão mais tratando você assim, muito bem. As pessoas às vezes dão uma resposta meio bruta para você, e você fica chateado. Assim é também na fé, né? Às vezes você lida com os irmãos assim, irmãos já antigos de casa, antigos de fé. Às vezes eles, né, dão assim um certo aborrecimento para você. Você fala, pô, fiquei chateado com aquele irmão lá. Você acha que é assim que ele responde para mim? Você acha que é assim que aquela irmã me trata? Então você fica chateado. E aí a sua alegria, ela fala, poxa, eu não estou alegre hoje. Mas por que você não está alegre? O que foi que Jesus te fez? Não, Jesus não me fez nada, mas aquela irmã lá, ela me chateou, ela me, né? Puxa, o outro fala assim, puxa, mas eu estou tão para baixo, eu estou quase me desviando da igreja. Mas o que foi que Jesus fez? Não foi Jesus, foi aquele irmão lá, meu Deus, eu não estou conseguindo nem olhar para ele, eu não estou conseguindo nem, meu Deus, eu estou preocupado, como é que vai ser na ceia? Então é por isso que o profeta falou, ele não falou, não pega as vasilhas que você tem vazia, é por isso que você fica aborrecido. Porque você vai lidando só com vasilha antiga, vasilha já antiga de casa. E a vasilha antiga de casa é antiga de casa. Já se acostumou com você. Ela já acha que ela já pode falar assim com você, porque ela é de casa. E você não está entendendo isso, você está recebendo isso de outra maneira. Você fala assim, puxa, eu fiquei magoado. Mas não era para você ficar magoado. A pessoa falou por causa da intimidade que tem com você. Mas às vezes magoa, às vezes fere. Então, por isso que o profeta falou assim, você pega vasilhas novas. Então, você às vezes fica meio chateadinho assim na igreja, chateadinho, mas é porque você não está pegando vasilha nova, você está lidando só com crente velho. Você precisa lidar com um novo convertido. Quem está me entendendo a palavra? Esse é o mistério da palavra. Vasilha nova. Fala para quem está, você já é vasilha velha, você já é vasilha velha. Vasilha velha. É. Você de vez em quando fala assim, você de vez em quando você me aborrece. Fala aí, você me aborrece às vezes, Você me aborrece. É. Mas ele fala assim, vai lá e pega vasilhas novas, e tantas quantas você puder. Essa pessoa aí que te aborrece de vez em quando ela nasceu, ela trouxe alegria para todo mundo pegava ela pequenininha assim, ela não falava. Vocês já me entenderam, né? E todo mundo pegava, que lindinha. A criança alegra a casa, né? Não, a criança quebra, a gente fala, olha que lindo, olha que maravilhoso. Não é, então você está precisando disso na sua vida, você está precisando de uma criança na sua vida. Você está precisando de um relacionamento assim. Foi o que o profeta falou, não guarda essas vasilhas aí, deixa, essas vasilhas elas estão aonde? Em casa. Pergunta para quem está do seu lado, fala, onde você está? Ele vai falar, estou na casa do pai. Então acabou, então deixa quieto isso, não se aborrece com isso, mas começa a arrumar vasilhas, para que você possa se alegrar, aleluia! E aí você vai se alegrar, sabe por quê? Porque aí você vai pegar aquelas vasilhas novas, e você vai pegar do que sobrou, daquele óleo, daquela unção, fala unção, porque avisa quem está do teu lado, fala não acabou, fala ainda tem unção, ainda tem unção, quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Então
você vai fazer novos relacionamentos com vasilhas novas. E essas vasilhas novas, você vai começar a colocar unção nela, da sua unção. Você vai começar a colocar da palavra de Deus nela. E você vai começar a orar por ela. Você vai começar a jejuar por ela. E crente novo dá uma alegria, irmão. É que nem criancinha nova. É que nem crente novo. Meu Deus, não tem nada mais alegre na vida de uma igreja como crente novo, irmão. Não tem nada mais alegre. Pode ver, quem são os melhores ganhadores de alma? Crente novo. Pode perceber. Ele quer converter até o poste da rua da casa dele. Ele quer trazer, ele encontrou Jesus. Ele está novinho, o outro já está meio fraquinho, o outro está quase, né? Mas o crente novo está novinho. E aí você vai falar assim: puxa, olha, eu cuidei dele, eu enchi ele com a unção que eu tinha. E agora, olha, ele está multiplicando, ele está crescendo. Vai te trazer alegria, vai te trazer a paz que você precisa. Vai renovar a sua unção no Espírito Santo. Quem pode aplaudir, glorificar e adorar Jesus? Você precisa arrumar vasilha. Você precisa arrumar espaço. Fala para quem está do lado no seu banco, fala assim: ó, esse espaço aqui, ó, já está reservado para mim. Fala aí, já está reservado para mim. Já. Isso aqui eu vou me alegrar com esses espaços aqui, ó, porque você está me aborrecendo muito. Eu vou trazer gente para me alegrar aqui, ó. Eu vou trazer gente para me alegrar aqui, ó. Entendeu, irmão? Eu vi um glória a Deus aqui, ó. Quem pode dar um glória a Deus aí? Ó? Nós já fazemos parte de nós. Nós já fazemos parte de nós. Às vezes a Cidinha pergunta para mim, eu falo para ela: mas você não está vendo? Ela fala assim: grosso. Faz parte de nós. Fala para o irmão, fala: você já faz parte de nós. Fala: você já faz parte de nós. Já é de casa. Você já é de casa, já é de casa. De casa. Mas a gente precisa trazer umas vasilhas novas, para a gente ver eles passarem pelo batismo. E aí o que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos alegrar. Aí nós vamos ver eles sendo batizados com o Espírito Santo. Aí nós vamos nos alegrar. Entendeu? Então você precisa começar a encher vasilhas. Encher vasilhas, encher vasilhas, encher vasilhas, encher vasilhas. Esse é o preço que você precisa pagar, para que a salvação permaneça viva no seu coração, permaneça viva na sua casa. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Dá um abraço, mas bem gostoso nesse irmão que está aí do seu lado. Dá um abraço bem gostoso nele, bem gostoso nele. Bem gostoso nele. Sabe por que eu falei para você dar esse abraço? É para ele não se esvaziar com você, pela notícia que você vai dar para ele agora, né? Então é para ele não ficar magoado com você, para ele não ficar entristecido com você, né? Então você já deu o abraço antes, você já deu o presente antes. Você foi igual o Jacó, botou o presente na frente, né, para Esaú se calmar, né? Pergunta para ele: você está calmo agora? Fala aí: você está calmo? Você está calmo? Fica calmo, fica calmo, fica calmo, fica calmo. Mas você fala para ele: ó, você não fica chateado, não fica enciumado, mas eu vou trazer umas vasilhas novas aqui e eu vou começar a encher essas vasilhas novas. Mas você não vai ficar achando que eu esqueci de você. Não, você é meu irmão amado. Você é o meu irmão querido. Mas eu vou trazer umas vasilhas novas e eu vou colocar aqui do meu lado. Aí você vai falar assim: puxa, não quer mais que eu sente do teu lado? Não, você pode sentar. Mas é que eu vou colocar a vasilha nova, vazia, para que eu possa encher. Irmão, você não sabe da alegria que dá. Quem é da entrega do projeto aqui? Quem é da entrega? Levanta a mão, da entrega, lá no altar da entrega. Quando vocês vão meio cansados do trabalho, meio triste, meio abatido, e vocês voltam como?
vocês voltam cheio. Vocês vão meio tanque, né? Meio tanque vocês vão, né? Eles vão meio tanque, uns vão até meio no vermelho, ponteirinho no vermelho. Mas eles pegam lá as vasilhas vazias e eles oram pelas vasilhas vazias. Mas fala assim, puxa, mas não tinha nada. Falei, mas não acabou. Fala, não acabou. Fala, a unção não acaba. A gente pode estar vazio, mas quando a gente chega lá, pega uma vasilha vazia, a gente fala assim, vou orar por você. Aí você ora por um, você repreende o demônio do outro, você fala do amor de Deus para um, e aí você volta como? Você volta renovado, você volta fortalecido. É isso que está faltando para você. Está faltando você fazer esse pouquinho de unção que ainda tem na sua vida, multiplicar. E é isso que o Espírito Santo quer fazer hoje. Quer fazer multiplicar. Você é só uma botija. Fala assim, eu só sou uma botija. Fala assim, mas sou cheio. É isso aí, sou cheio. Então eu tenho 3 perguntas para mim fazer assim, olha, de uma maneira bem tranquila. O Espírito Santo falou assim, faz as 3 perguntas bem tranquila, para que todos possam compreender. A primeira pergunta é, se tem alguém aqui nesta noite que precisa comprar o ouro, as vestiduras brancas, se tem alguém aqui nesta noite que precisa pagar isto, entregando a sua vida para Jesus. Se tiver, levanta a sua mão, nós queremos fazer uma oração por você. Tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus? Se tiver, levanta a mão. Eu tenho uma segunda pergunta para fazer. A segunda pergunta é, se tem alguém aqui que gastou tudo que tinha, já teve um dia, já aceitou Jesus, gastou tudo que tinha, e nesta noite está querendo se arrepender, está disposto a ser humilde, e está querendo nesta noite confessar os seus pecados. Se tiver, levanta a sua mão e venha para o altar, levanta a sua mão. Eu já tenho uma alma que está vindo aqui, eu já tenho uma alma. Tem mais alguém nesta noite que estava, pastor, eu me afastei da casa do Senhor, pastor, eu me afastei, e eu gastei tudo que eu tinha, pastor. O inimigo me enganou, e eu gastei tudo que eu tinha, destruiu a minha vida, e eu quero a minha herança de novo, eu quero a minha riqueza de novo, mas você precisa comprar, você precisa se arrepender de onde você esteve, você precisa se arrepender das coisas que você fez. E você, olha, eu tenho mais uma alma, eu tenho mais uma alma, eu tenho mais uma alma. Você precisa pagar, você precisa se arrepender, você precisa ser humilde e você precisa confessar. Mais alguém que andou afastado do caminho do Senhor? Mais alguém, se tiver, amém. Tem mais uma pessoa se movimentando, deixa vir para o altar. Venha, vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.